A paz do Senhor, o povo de Deus, é uma alegria, uma satisfação estar de volta com vocês. E hoje nós vamos ministrar mais uma videoaula, para todos vocês, uma videoaula abençoada, promissora, da oitava, lição desse seriado de lições de 13 lições abençoada, que traz aí o tema em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência ou nova roupagem. Lição tremenda, aonde nós vamos extrair muitos conhecimentos, teológicos profundos, sobre a Trindade, sobre a cristologia, sobre a teontologia, sobre a antropologia e assim por diante. É uma série de estudos e um curso sistemático, uma teologia sistemática, um curso aí nas 10 lições bíblicas, em que todos nós precisamos estar, ter o conhecimento sobre essa teologia abençoada, extraída da Bíblia Sagrada. O que é teo? É Deus. Logia é estudo sobre Deus. Então os homens de Deus debruçam sobre a palavra de Deus para nos trazer um estudo, uma revelação, a palavra rema, para nós podermos entender com mais facilidade a palavra, a poderosa palavra de Deus. Então você que está nos assistindo pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, ok? Você estará nos ajudando a que o nosso canal seja mais requisitado, seja mais enviado para mais pessoas, ok? Você estará nos abençoando. Você que já é inscrito, por gentileza, compartilhe nossos vídeos, dá o seu joinha, comente, faz um comentário aí, pode ser um comentário crítico, para a gente melhorar mais, ou conforme você sentir de Deus, ok? Então fique à vontade, não saia do vídeo, nós estamos fazendo um vídeo mais curto, para que as pessoas possam ter aí, paciência para nos assistir, porque na realidade esse trimestre ele é abençoado, é comentado pelo nosso mestre comentarista pastor Ezequiel Soares, ou Ezequias Soares, melhor dizendo, conhecedor das línguas originais do grego, do hebraico, profundo nessa questão de heresiologia e a defesa da fé, que estamos estudando nessa maravilhosa lição, ok? Então nós vamos a nossa lição. Eu trouxe aqui bastante subsídio para vocês e um resumo e uma síntese para vocês terem aí a paciência, de nos assistir e aprender a palavra de Deus. A nossa lição é a lição de número 8, estamos na lição de número 8, que vai ser ministrada na sua igreja dia 23 de fevereiro de 2025, ok? O tema dessa lição, Jesus viveu experiências humanas, tá? Então aqui nós vamos fazer uma apologética, Essa lição vai trazer uma apologética, a defesa da fé, porque após a era apostólica, então começou essas ideias malucas, filosofia, essas heresias, começou então a intitular os heresiárquicos, ok? Que vinham com ideias contrárias à palavra de Deus. Até então a igreja primitiva, com os apóstolos, todos acreditavam e não tinha nenhuma heresia. Às vezes começava a entrar mais os pais apostólicos, eles combatiam e rapidamente essas heresias caíam por terra. Mas após a era apostólica, começou então a fluir demais essas heresias. Precisou de fazer concílios para combater essas heresias, e eram grandes pessoas de conhecimentos heresiarcas ou heresiarcas, de grande conhecimento, aonde precisava mesmo de combatê-los, porque senão poderia prejudicar muito a fé cristã, ok? Trazendo doutrinas estranhas, heréticas em nosso meio.
Então vamos ao nosso estudo sem mais delongas, ok? O texto áureo da nossa lição, dessa lição de número 8, está em Mateus capítulo 4, versículo 23, tá? Que diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Mateus 4 e 23. Tá? Verdade prática. O Senhor Jesus Cristo teve vida social. Amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Então, se você chegasse lá em Jerusalém, certo, na terra natal de Jesus, e perguntasse onde mora Deus, eles iam dizer, olha, ali na rua direita, né, ou um pouquinho rua direita, na casa de José e Maria, porque Deus encarnou e habitou entre nós. Que maravilha, né? Ali estava Deus em pessoas, tá? Então Deus veio morar junto conosco, encarnou para sentir as nossas necessidades, para derramar o seu sangue, porque não havia remissão de pecado sem derramamento do sangue de Jesus. E todos os patriarcas, todos os salvos que morreram, eles estavam dependendo desse sacrifício para ser salvo e ser arrebatado no dia do arrebatamento, ok? Então eles dependiam do segundo Adão, do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos à nossa leitura bíblica em classe, meus queridos, que está em João, no Evangelho, segundo escreveu João, o Evangelho de Cristo, é lógico. Primeiro capítulo, versículo 43 ao versículo 51. E Mateus, capítulo 26, versículo 37, capítulo 26, versículo 37, 38 ao 42. E 42, melhor dizendo, né? Não é ao, é e, tá? Versículo 37, 38 e 42, ok? No dia seguinte, quis Jesus ir à Galileia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe, vem e vê. E Jesus viu Natanael vindo ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Tá? E disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Olha aí. E Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, já mudou a conversa, né? Chamou de mestre. Tu és o Filho de Deus. Olha o reconhecimento. Olha a entrega a Jesus. Tu és o Rei de Israel. Só porque Jesus profetizou, né? Que maravilha. Essa é uma fé genuína. Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descer sobre o Filho do Homem. Que privilégio, né? Para esses homens que tiveram acreditado e seguido a Jesus. Mateus 26, o versículo 37, 38 e 42. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo, segunda vez orou, dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Então aqui nesses últimos versículos, Jesus estava já próximo à sua crucificação, né? Então Jesus, ele interagia, né, como humano, com experiências humanas, como vida de um homem, ele interagiu, escolheu seus discípulos, foi mestre, né?
e passou pela morte de cruz para salvar cada um de nós. Então, a presente lição, meus queridos, a presente lição, ela aborda a perspectiva de experiências humanas da pessoa de Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus, teve uma vida social em que ele interagia com pessoas de toda sorte, iniciando em Nazaré, chegando a Jerusalém, e além da vida social, nosso Senhor Jesus tinha uma vida religiosa, pois ele era judeu, e com isso muitas das características humanas pode ser atestada na história de Jesus, conforme revelado na palavra de Deus, na Bíblia, tá? Então, o nosso objetivo, os objetivos dessa lição são 3, tá? Que o comentarista passa para nós. Primeiro, identificar a experiência humana do ministério de Jesus. Segundo, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. E terceiro, reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. São esses objetivos da lição e é aonde nós vamos agora ministrar o conteúdo dessa lição, tá ok? Então, como é de costume, o nosso comentarista, todos eles dividem a lição em 3 tópicos, às vezes varia, né? Até 4 tópicos, mas no geral é 3 tópicos, né? Bem didático, bem organizado para o nosso aprendizado, ok? Então, o primeiro tópico da nossa lição, com introdução, é lógico, nós temos aqui a experiência humana no ministério de Jesus. Fizemos uma síntese sobre esse primeiro tópico e vamos passar para vocês adquirir, então, subsídios, ok? No segundo subtópico da nossa lição, nós temos aqui heresias que negam a humanidade de Jesus. Vamos ver tudo isso nesses tópicos, tá? E no terceiro e último tópico, como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Então, esses são os tópicos que nós vamos estudar. E como eu disse para vocês, sem mais demora, né, vamos à nossa síntese, ao nosso resumo que nós fizemos com muito carinho, com muita pesquisa, para todos vocês, tá? Para o elevo espiritual, para o aprendizado de cada um de vocês. Então, no primeiro tópico da nossa lição, a experiência humana no ministério de Jesus. Quais foi essa experiência humana no ministério de Jesus? Vamos ver agora. As experiências humanas de Jesus Cristo no seu ministério envolveu a vivência de necessidade física, ok? A participação em atividades sociais, religiosas e a interação com autoridades religiosas. Então, são essas experiências que Jesus viveu aqui, tá? Necessidades físicas, tá? Jesus teve fome, cansaço, dor e como qualquer ser humano. Ele foi como qualquer ser humano, tá? Participou de rituais de purificação, pagou tributos, pagou impostos. As atividades sociais e religiosas, ele participou de casamentos, né? Também ele participou, ele fez no templo, né? O templo e as sinagogas, ele frequentou os templos, melhor dizendo, e as sinagogas, e participou de festas religiosas. Então são as experiências que Jesus viveu como homem, tá? Como humano. Não tem como negar a humanidade de Jesus, como esses heréticos que nós vamos estudar negaram, tá? Foi circuncidado ao 3º dia, interagiu com autoridades religiosas, debateu com as autoridades religiosas desde a sua adolescência, tá? Jesus também ensinou a amar a Deus e ao próximo, a perdoar e a ver as pessoas sem discriminação, sem distinção de raça, idade, sexo, nacionalidade e cor, tá ok? Seus ensinamentos estavam muito à frente do seu tempo. Jesus chegou, né, ensinando, trazendo ensinamento que o povo ficou de boca aberta, porque os pastores, né, que eram os fariseus, os saduceus, o povo religioso daquela época, tá? Eles não tinham ensinamento. Eles estavam atrasados. Jesus chega então, traz um ensinamento bem posterior do seu tempo, né? Pondo todo mundo a pé de igualdade, né? Porque discriminavam as mulheres. Jesus colocou as mulheres também igual a nós, né? Dando as oportunidades e quebrou o protocolo do machismo naquela época, ok? Então Jesus chegou trazendo novidade abençoada de Deus.
Seus ensinamentos, né, estavam muito à frente do seu tempo, e ele nos ensinou a ver as pessoas com amor e a tratar a todos com igualdade, independentemente de raça, idade, sexo ou nacionalidade ou cor, e amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Olha só que mandamento. Esse mandamento aqui, ele resume todos os mandamentos dos profetas, né, dos patriarcas, tá, ok? Da lei. Está resumido nesse mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você fazer isso, você guardou toda a lei, ok? Todos os mandamentos que estavam na lei, tá? Servir e reconhecer a dignidade das pessoas excluídas, tratar as outras pessoas como gostaríamos de ser tratados. Jesus, ó, se você quer ser bem tratado, então trate as outras pessoas como você gostaria de ser tratado, ok? Ser humildes, ser ouvinte, ser bom ouvinte, tá? Ouvir mais do que falar. Viver em família. Respeitar as crenças genuínas dos outros, tá? Evitar discórdias. Jesus, ele demonstrou amor, bondade em tudo o que fazia, servindo os pobres, os doentes e os aflitos. Então foi o exemplo que Jesus deu para cada um de nós, ok? Exemplos maravilhosos, né, de ser humano. Tá? Essas experiências podem variar amplamente, tá? Englobando, né, falando de Jesus aqui, desde a liderança em cultos, Jesus sempre estava liderando, e grupos de orações, sempre estava chamando os discípulos a estar nas orações, e até participação em missões sociais e evangelísticas. Jesus teve essa experiência na sua vida, no seu ministério, ok? O ministério de Jesus é visto como uma extensão do chamado de Deus para cada crente, onde a fé se manifesta em cada crente, onde a fé também é manifestada através das ações concretas e do amor, através de ações concretas e do amor ao próximo. Então foi essa a vivência de Jesus e também o que nos ensinou através do seu comportamento, né, como ele tratava as pessoas. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, porém ele não participou das nossas fraquezas morais, tá? Ele não pecou, tá? E nem espirituais. Ele foi genuinamente santo, ok? E você pode constatar no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 46, e Hebreus 4 e 15, tá? Nosso Senhor viveu tanto a vida social quanto a religiosa, confirmando assim a sua experiência humana. Então aqui está a experiência humana de Jesus vivida no seu ministério, na sua vida cotidiana, tá ok? Mas agora nós vamos ver as heresias que negam a humanidade de Jesus. Então nós vemos essas verdades, agora vamos ver as heresias que entraram tentando negar a humanidade de Jesus. Primeiro, o docetismo, o apolianismo, o nestorianismo e o monotelismo são heresias que negam a humanidade de Jesus Cristo. Tá? Então são essas heresias que negam a humanidade de Jesus Cristo. O docetismo, né, que nós temos aqui os grandes hierarcas, tá? Heresiarcas, okay? Que criaram heresias, certo? Que foram precisados ser combatidos nos concílios. Primeiro, Cerinto. Segundo, Saturnino e Marcião. Foram grandes hierarcas que negavam que Jesus tivesse vivido em carne. O apóstolo João já combatia isso quanto aqueles heréticos ali na sua igreja, tá? Eles diziam que Jesus não veio em carne. E ele disse, ó, todo aquele que diz que Jesus não veio em carne é um anticristo, tá? Tá negando a fé, certo? Então João teve que combater essa heresia no primeiro século da igreja primitiva, tá? Saturnino ensinava que Jesus não nasceu
não teve fome e nem corpo. E Marcião negava ser Cristo verdadeiramente humano, ok? Apolinário, o jovem bispo de Laodiceia, na Síria, ensinava que Jesus não tinha uma mente humana, mas uma mente completamente divina. Nestório negava a encarnação do Filho, pois o homem Jesus não era divino. O nestorianismo ensinava que Jesus Cristo era completamente, ou seja, era composto por duas pessoas. Era duplo, né? Uma hora era humano e outra hora era divino. Então, era o homem, Jesus era homem, e a segunda pessoa era divina, ok? Dupla personalidade também, né? As heresias cristológicas são ideias e doutrinas que vão contra o ensinamento da igreja cristã ortodoxa, tá? O monotelismo, tá? Foi uma heresia cristã que afirmava que Jesus Cristo tinha uma só vontade. Ora, foram mais além ainda, que Jesus só tinha uma vontade, ok? A palavra monotelismo vem do grego monoteletismo, tá? Que significa doutrina de uma só vontade. Aonde eles chegarem para contrariar a sã doutrina, ok? O monotelismo foi uma tentativa de conciliar o monofisismo, que acreditava que Jesus tinha uma só natureza, né? Contrariando aí a ortodoxia cristã, que acreditava que Jesus tinha duas naturezas, que é o estudo da união hipostática, certo? Jesus tinha duas naturezas em uma única pessoa, tá? E essas duas naturezas, elas se fundiam, ok? Tanto a divina como a natureza humana. Então, quando nós vamos ensinar que Jesus chorou, que Jesus fez milagre, nós temos que dirigir a pessoa de Cristo. Não podemos dizer que Jesus fazia milagre, Jesus homem, e Jesus divino fazia, melhor dizendo, Jesus divino fazia milagre, e Jesus homem sentia fome, chorava e tinha necessidade. Não. Nós temos que dirigir a pessoa de Cristo, fazia milagres, tinha fome e tinha necessidade. A pessoa, não podemos dividir, nós criamos heresia. Em duas naturezas. E essas naturezas se fundiam, natureza humana e divina. E entender que a natureza humana era submissa à natureza divina. E não a natureza divina submissa à natureza humana. Tá? Então, o monotelismo foi rejeitado e denunciado como heresia no terceiro concílio de Constantinopla, em 681. Tá? Nós, cristãos, reconhecemos a vontade de Cristo, está em Marcos, capítulo 14, 36, e é evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sobre a direção divina. Tá? Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina, Lucas 5, 20, versículo 20 ao 22. Sofrônio, tá? Um patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo, dizendo que existe um Jesus, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Ele desmontou, tá? Esse Sofrônio, patriarca em Jerusalém, refutou, desmontou essa heresia. O apolinarismo e o monotelismo são duas heresias que negam a humanidade de Jesus. Então essas duas heresias deu pano para manga, mas nos concílios foram derrotadas, né? E colocadas por terra, reconhecidas como heresias, né? E esses heresiárquicos caíram por terra e prevaleceu a palavra de Deus. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, né? Então, por
Por isso nós temos que ter conhecimento e combater essa heresia com roupagem nova em nossos dias e às vezes até em nossos púlpitos, ok? Avançando aqui, né, para o terceiro tópico e último tópico da nossa lição, como essas heresias se apresentam nos nossos dias. Então nós vamos ver como que se apresentam, tá? Os movimentos da nova era e outros grupos ocultistas ensinam que Jesus foi para a Índia e os mormons ensinam que ele esteve também nos Estados Unidos das Américas. Olha aí, são atuais isso aí, tá? Vem com roupagem nova. Porém, a palavra de Deus nada disso afirma, tá? A palavra de Deus nos ensina a rejeitar essas fábulas, essas mentiras. 1 Timóteo 4 e 7. É só você, né, ler esse texto, você vai ver que a palavra refuta e nos ensina. A Bíblia Sagrada nos ensina que Jesus, durante a sua vida terrena, visitou 3 países. Somente 3. Qual? Egito, está em Mateus, né, quando ele vai fazer o recenseamento, tá? Indo de criança. Mateus 2, versículo 14 e 15. E Fenícia, onde ali fazia fronteira com Israel, quando ele cura aquela mulher possessa ali, né? A sua filha, se não estou equivocado, né? E que é hoje, né, o atual Líbano, tá? E na sua própria terra natal, Israel, onde foi o centro das suas atividades, e mais nada do que isso. Essa questão que ele teve na Índia, aprendeu com os hindus, né? Voltou com o sotaque hinduísta, né? Dos hindus, e foi para os Estados Unidos, isso é conversa fiada, fábula e mentira, tá? Nada disso. Outro sim, essas invenções dessas crenças bizarras sobre a vida de Jesus, contrário aos relatos do Evangelho de Cristo, Lucas 4, versículos 22 ao 24, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na comunidade de seu povo Israel e não como estrangeiro. É o que a Bíblia nos ensina. Sua maneira de viver e seus ensinos refletiam uma cultura judaica. Nada mais do que isso. E nada há que se pareça com a cultura hindu. Jesus não tinha nem um sotaque, nem nada que ele ensinava e nada a ver com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro, veja bem, o povo, só para nós contextualizar essa verdade, o povo ali dizia assim, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? O povo fazia essa pergunta para ali tentar pôr Jesus como um qualquer, que ele não era o filho de Deus, tá? E não são estes aqui conosco, as suas irmãs? São a pergunta do povo. Isso confirmava que Jesus teve o tempo todo em Israel, não foi para a Índia e nem para os Estados Unidos, tá? Passou um tempo lá e voltou, não. E escandalizavam-se nele. Está registrado em Marcos, capítulo 6, versículo 23, pode confirmar essa verdade. Ora, tal atitude do povo, né, não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Então, essa atitude do povo, ela atestou que Jesus ele viveu ali, a cultura dele era judaica e nada tinha a ver com ele ter passado um tempo na Índia, tá? Então isso aí é um reconhecimento bíblico, tá? Ao esvaziar a experiência humana de Jesus, muitos grupos ocultistas distorceu a vida e a obra de Cristo no mundo. Por Jesus se esvaziar da sua glória, se tornar homem, né? E morte de cruz, isso trouxe na mente dessas pessoas que não tinham o Espírito de Deus, heresias, dizendo que uns diziam que ele era puramente humano, outros puramente divino, e assim por diante, mas os concílios, os homens de Deus colocaram por terra essas grandes heresias e as portas do inferno prevaleceu contra a palavra, o povo, a igreja de Cristo Jesus. Então, chegamos ao final dessa lição maravilhosa e agora nós vamos fazer aqui a conclusão, como é de costume, né? Que é muito importante para concluir essa lição.
e acredito que você foi alcançado pela palavra de Deus, por esse ensino genuíno, e você vai ter subsídio, né? E é lógico que o Espírito Santo é que vai fazer o restante. Nós ensinamos, somos instrumento, a palavra de Deus, né? Somos atalaia, mas quem esclarece e quem traz uma revelação profunda sobre a pessoa de Deus, sobre a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Nós somos só instrumento, e é Ele que faz aquilo que é impossível, que nós não podemos fazer, de convencer as pessoas, né, da salvação e da verdadeira e genuína palavra de Deus. Conclusão: é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É o nosso compromisso, ok? E é importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Tá? É importante isso. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Cremos no Jesus homem, também no Jesus divino. Jesus foi assunto aos céus e lá está o Jesus, homem divino, tá? O nosso Deus. E você pode ver Deus na pessoa de Cristo. Um dos discípulos perguntaram, mostra-nos o Pai. Ele disse, e nós cremos. Ele falou, você não tem me visto todos os dias? Quem me vê, vê ao Pai. Então Jesus, o Deus Todo-Poderoso, se revelou em Cristo Jesus, tá? E depois nós vamos aqui, né, em outras lições, destrinchar, né, e comentar essas maravilhas, né, o Jesus Cristo, homem, que habitou entre nós, porém divino. Tá? Maravilhosa, né? Nós vimos a doutrina da Trindade, que nos traz essas verdades, né? Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Nós vamos fazer o encerramento dessa lição com oração, né? Agradecendo a Deus por tudo. E vamos orar também para Deus abençoar a sua família, curar as enfermidades que por acaso, né, por causa do pecado, né, muitos são atingidos por enfermidades, mas Jesus é poderoso para curar, desfazer as obras de Satanás, curando as enfermidades como ele fez até o dia de hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então vamos orar, as enfermidades vão ser repreendidas para a glória do nome de Jesus. Você e sua família vai ser abençoado através da nossa oração, da oração do servo de Deus. Oremos. Senhor Deus, nós estamos na tua presença e em nome de Jesus nós decretamos, ó Pai, a cura sobre a enfermidade que está em algum membro dessa família. Também decretamos a bênção, Senhor, que esse pai de família, essa mãe de família tenha o prazer de ver os seus filhos todos da igreja, mesmo aqueles que estão distanciados. Pai Santo e Pai Eterno, entra com providência também na dispensa, no emprego, ó Pai, que não falte o sustento em tuas vidas, não deixe eles passar necessidade, mas, Senhor, abençoa suas mesas. Pai Eterno, nós clamamos, ó Pai, que as tuas bênçãos estejam sobre a família desses que estão nos assistindo agora e daqueles, Pai, que precisam da tua ajuda, da tua misericórdia. Pai, que o Senhor é bom e a sua misericórdia é de eternidade e eternidade. Pai Eterno, abençoa a nossa igreja, o nosso pastor Adão Celestino, todo o nosso povo aqui em Cuiabá, Vargem Grande. Nós te pedimos em nome de Cristo e que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Paráclito Divino seja sobre a sua família, sobre você e sobre todos nós. Que diremos? Amém. Até a próxima lição, galera. Bye, bye e até o próximo vídeo.